Salve família, vamos embora para trazer a atualização do nosso esboço para essa rodada 3. Temos algumas novidades já, né? Hoje é quarta-feira, teve alguns jogadores aí que estão em dúvida, outros já estão prováveis, alguns jogadores aí que talvez podem ser poupados, vão ficar espertos, tá? Porque tem Libertadores na outra semana, teve jogadores que vão jogar agora na Copa do Brasil, tem Flamengo, tem Corinthians, então tem o Internacional, tem alguns times ali que tem que ficar de olho nos jogadores, tá? Porque pode ser poupado, principalmente o Alan Patrick aí do Internacional, tá? Ficar de olho, tá muito escalado, pode ser que ele seja poupado aí, seja preservado. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o nosso time e uma análise ali de alguns jogadores por posição. Se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever, que ajuda bastante no crescimento. Sempre que a gente postar algum vídeo novo, tá chegando aí para você. E deixa o likezão pra gente para fortalecer, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos embora iniciar esse vídeo, né? A gente tem aí 134 cartoletas. Então para essa rodada a questão de valorização ela é um pouco mais complexa. Ela fica colocando aí, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que escolher jogador que vai fazer uma boa pontuação e um bom jogo. A gente tem um mínimo para valorizar? Tem. Mas não adianta colocar o Gabriel Peck, por exemplo, se ele não tiver o potencial de fazer essa pontuação na rodada. Por exemplo, o Cano, 5.36, ele tem potencial? Se ele tem potencial, é um bom jogador para a rodada. Roger Guedes está em excelente fase aí, acho que é o melhor jogador do Corinthians na atualidade, também tem grande potencial de fazer essa pontuação aqui. Então você tem que olhar jogadores que têm tendência a ir bem. Então já de início, o que a gente tem para essa rodada? Ó, esses três jogadores que eu falei são nomes que estão bastante visados na rodada. O Vasco joga em casa contra o Bahia, o Peck tem média básica, é um excelente jogador. Cano tá marcando gol todo jogo, então tá faltando o seu golzinho aí no Brasileiro, tá? O Cano aí que não marcou gol, teve 6 finalizações. Na verdade o Cano já guardou um gol, né? Ele tem 6 finalizações, ele perdeu um pênalti na primeira rodada, poderia ter estourado a pontuação melhor ainda, então fora de casa o Cano deixou dele. Então aqui contra o Fortaleza vale a pena o Cano aí novamente, o Cano está sendo o ponto de referência do Fluminense, vale a aposta no Cano. Roger Guedes também, excelente nome para a rodada, está jogando muito bem. Roger Guedes tem 2 gols, 4 finalização, fez de 8,50, 12,50. Lei do ex contra o Palmeiras, pode cravar contra o Palmeiras. Aí a gente tem nomes também como o Dudu, que gosta de jogar um clássicozinho aí, tem 2 finalizações, tem 3 finalizações e 2 assistências já. Jogador de média base, está fazendo 8,5. Vou ficar de olho no Dudu para essa temporada. Pedro do Flamengo, vejo com bons olhos também, marcou gol na primeira rodada e tem tudo aí para poder fazer um bom jogo contra o Botafogo. Ficar esperto com o Flamengo aí, questão também dos prováveis, tá? Então, o São Paulo chegou, pode fazer mudanças nesse jogo aí do fim de semana, então vamos ficar de olho. O Wanderson, que a galera tá visando bastante também, tem um gol, uma assistência e tem média básica, fez 9,90 e 11,70. Jogador que volta bastante, ele tem bastante desarme. Gabigol não olho com bons olhos para essa rodada, por mais que pode ter um pênalti ele cravar. Hulk do Atlético Mineiro, jogador de média básica também, tem 9 finalizações já, fez 6,90 e fez 4 na última. Então Hulk também independente ali se vai fazer gol ou não, garante uma boa pontuação. Para valorizar, precisa de 3,95, vale a pena pôr o Hulk. Se fizer gol vai estourar, tá? Vitor Jacaré, não vejo uma boa fora de casa. A galera tá visando o Luiz Soares. Luiz Soares também é um jogador de média básica, tá? O Soares fez 1,50 na primeira rodada perdendo o pênalti e fez 2,60 na última. Soares aí, quando fizer gol, vai estourar uma pontuação muito boa. O problema é que é fora de casa e talvez ele tenha chance dele ter menos minutagem nesse jogo. Ó, olho nesse cara aqui, Bruno Rodrigues do Cruzeiro, tá? O Bruno Rodrigues tem vindo jogando bem, pega um Bragantino aí. Ele estourou no jogo da Copa do Brasil contra o Náutico. Ele é um jogador de média básica, olho nele, pode ser uma boa. Tanto ele quanto o Eduardo Sacha nesse confronto. O Sacha também é um jogador que está fazendo uns golzinhos e tem média básica. Então tem várias opções muito boas para essa rodada de atacante. Então só eu já citei quase 10 nomes aí. Então ficar de olho, ainda tem Pedro Raul. Tem vários nomes bons para essa rodada. Acho que o Pedro Raul que seria o último. Questão de benefício aí, bom e barato, o Pedro Raul é uma boa, mas tem 2 cartões amarelos. Aqui também acho que o Pedro Raul depende do gol, tá? Não tem média básica. Então, ficando para essa rodada, eu vou optar por jogadores de média básica que tem potencial de fazer o seu golzinho. Por enquanto, também vou olhar na questão do mando de campo. Vou com o Hulk, Pedro do Flamengo. Aí nessa terceira opção eu fico ali entre Cano, Peck e Roger Guedes. Mas como a gente está com patrimônio elevado, eu vou fechar com Cano. Esse vai ser o nosso trio de ataque por enquanto. Vamos acompanhar as notícias.
Vai ter as informações aí do fim de semana para saber quem que vai para jogo, quem que vai poupar. Então a gente também tem um plano de sócio, tá, galera? Lembrando vocês, né? A gente tem plano de sócio, R$ 59,90, tá baratinho. Tem um time nosso lá no plano de sócio que tá com uma pontuação boa, temos já 170 pontos no geral. A gente já conseguiu valorizar 44 cartoletas. Então a gente tem um foco ali pensando em ligas clássicas e um foco pensando um pouco mais em arriscar. Então quem quiser, entre em contato comigo, o link está na descrição desse vídeo, beleza? Agora, meio de campo. De cara a gente já olha aqui, ó, um Terans muito caro para a rodada, precisa de 16 para valorizar. Esquece, galera. Terans para essa rodada não é uma boa, por mais que jogue bem contra o Atlético Mineiro, ele precisa de muito para valorizar. A questão aqui é a terceira rodada, o Campeonato Brasileiro está começando, não vamos fazer loucura, beleza? A gente tem o Eduardo do Botafogo, tá? É danadinho esse jogador, fica de olho nele. Na última rodada ele não foi bem, mas é um jogador muito bom aí, ofensivamente do Botafogo. O Flamengo defensivamente não está tão bem. A gente tem Alan Patrick, é o cara que eu falei, fica de olho nele, tá muito bem escalado, é um jogador excelente para a rodada. O Alan Patrick, ele está produzindo ali os scouts básicos também, fez 7,90 na primeira consistência, 3,70 na última. Olho no Alan Patrick, tá? Um baita jogador para a rodada. André do Fluminense também, poucas pessoas ali não visam muito o André, olha mais do lado do Arias. O André é um jogador de média básica, está garantindo ali 5 pontos quase toda a rodada. Duas rodadas só até o momento, mas o André está desarmando muito. Bitelo do Grêmio, outro excelente nome para essa rodada. São 6 desarmes aí. A questão ali, quem vê quem vai jogar no time do Grêmio, se ele vai fazer a função de segundo volante, ele perde na parte ofensiva, o Grêmio também, tá? Quando ele joga aqui, ó, jogou ofensivo, fez 8,40. Jogou defensivo 3,40. Então ele é um jogador que finaliza bastante, ainda tem um desarme a favor. O Matheus Fernandes, que na última rodada não foi bem, é um jogador 8,80. Ou ele vai estourar uma pontuação monstruosa, ou ele não vai fazer isso aqui. Ele não é um jogador que participa muito em gols e assistência. Então ele é só scout básico. Quem for escalar ele já vai com esse pensamento. O Arias, como eu falei, caiu aí 4,10, desvalorizou, precisa de 3,63 para essa rodada fora de casa, não vejo com bons olhos. Ó, um jogador excelente para essa rodada que eu vejo, bom e barato aqui, é Patrick do Atlético Mineiro, pegando o Cap aqui. Ó. O Patrick é um jogador de média básica, tem potencial para dar uma assistência ou até fazer um golzinho, joga ofensivo. Então o Patrick também entrega ali os 3 pontinhos, o que ele precisa aqui para valorizar, acho que ele entrega sim. E um último nome aqui que eu vejo abaixo, que tem potencial de estourar uma boa pontuação, tem ali, no primeiro jogo dele foi na segunda rodada, fez 7,40 com 6 desarmes. Gustavo Campanharo, olho nele, vai ser o primeiro que eu vou escalar aqui. É um jogador custo-benefício excelente, que chega à frente, tem um desarme, olho nele, é muito bom jogador para cartola. Então acima deles aqui a gente tem até outros nomes, mas não vejo tão viável para essa rodada. E eu vou fechar esse meu meio de campo aqui, fazer uma apostinha um pouco ousada. Eu vou com o Bitelo do Grêmio. E vou dobrar o Alan Patrick, mas estou de olho nele. Talvez ele pode ser poupado. Na lateral, temos boas opções também. Acho que para esse ano não tem como você ficar utilizando muito ali o 3-4-3. Os laterais estão pontuando muito bem. Exemplo disso aí, a gente vê aí vários jogadores com a média lá em cima. Ó, só que com o preço, o custo-benefício dos caras estão acima de 10 cartoletas aí. Ayrton Lucas do Flamengo, jogador que chega bastante à frente, fez 15 pontos e 3,10 na última de média básica. Olho no Ayrton Lucas, principalmente se o Flamengo for com 3 zagueiros, é uma baita opção para a rodada, tá? Você tem que ficar de olho na escalação. Se for jogar avançado, é um excelente nome. João Pedro do Grêmio também, mesmo perdendo SG, ele consegue uma boa pontuação, fez 4,60 na última rodada, perdendo SG para o Cruzeiro. O olho no João Pedro, baita jogador para cartola, fez 15,40 na primeira com gol e com SG. Olho nele aí. Acho que o Grêmio, se fosse jogar em casa contra o Cuiabá, daria para escalar a zaga toda do Grêmio. Mas por enquanto aqui é uma peça que dá para colocar, mas está fora da galera aí, fora da curva. Samuel Xavier do Fluminense está participando muito bem também ali, tem scout básico, fez 10,28 e 8 pontos na última. É um jogador que vai ser pouco visado. O Marlon do Cruzeiro também, excelente jogador para cartola, mas visando fora de casa, não vou optar por ele. Natan do Grêmio, esse sim aí é uma boa opção, viu? O Natan está produzindo bastante scout básico de desarme e tem chance de SG contra o América Mineiro, visto que o América Mineiro perdeu os dois jogos 3-0, 3-0. O Natan já tem 9 desarmes. Então, um jogador aí muito bom para essa rodada, olho nele, pode ser uma boa. Aderlan também do Bragantino, vejo com bons olhos para essa rodada, porque o Aderlan já tem 8 desarmes. O Bragantino é um time que garante SG
mas que garante bastante scouts ali para os laterais. Tanto a Terlan quanto o Juninho Capixaba é um bom nome para essa rodada. O Cruzeiro provavelmente vai fazer gol no Bragantino, mas pensando aqui em scout básico, os dois é um bom jogador de média básica. Para valorizar, excelente nome. René, também estava em dúvida o René aí no Cartola, talvez também não posso dizer que ele não vá para jogo contra o Goiás. E o René é um jogador de média básica, ó. Não segura SG, faz 5,90, faz 3,90. René é o primeiro lateral que eu vou escalar aqui. E o último nome que eu vou citar é o Lucas Piton do Vasco. Precisa de 1,56 para valorizar. Não acredito tanto no SG do Vasco, tá? O Bahia é um time chato aí. Pode ser que faça gol no Vasco, mas o Vasco está muito bem. Uma vitória, um empate contra o Palmeiras. O olho aí no Lucas Piton, pode ser um bom jogador. Ele não tem scout básico, mas ele chega bastante à frente, já tem uma assistência. Mas por enquanto, para fechar esse meu lateral, eu vou com Natan dos Santos, tá? Estou confiante no SG do Santos. Natan é um jogador de média básica. Se entregar o SG, ele vai estourar uma boa pontuação. Vamos lá, zagueiro para essa rodada. Tem uns caras que já estão muito bem valorizados. A gente tem que olhar que o Maurício Lemos precisa de 3,41. Joga em casa contra um CAP. É um bom nome também, mas ele é um pouco mais caro. Então ele tem que pensar ali em custo-benefício. Quem está mais sendo visado aqui é o Gustavo Gomes do Palmeiras, o xerifão aí que fez gol no último jogo lá na Copa do Brasil. Tem 3 desarmes, uma falta cometida e poucas pessoas aí, sei lá, não estou confiante no SG do Palmeiras para esse clássico. Mas o Gomes é um bom jogador para essa rodada também. O Flamengo parece que vai com 3 zagueiros. O Léo Pereira não está aqui, então tá só o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, vamos ficar de olho nisso também. Aí zagueiro Eduardo Balmer dos Santos e Messias. Temos dois nomes aí muito fortes, os dois ali tá para a par, tá? Se você for comparar, os dois é muito igual, aqui a média, a mínima para valorizar, tão parecido, então vai ser ele. Eu vou com o Eduardo Balmer por questão de ofensividade, eu gosto mais dele do Messias, tá? Igor Gomes do Internacional também, um baita coringa para a rodada, joga de lateral e tá como zagueiro no Cartola. Então Igor Gomes é o primeiro jogador que eu vou escalar aqui para esse meu time. Igor Gomes, que tem média básica, são 4 desarmes já. Ele fez sem SG 2,90 e 4,50 na última, valorizando 1,27. Custo-benefício excelente, precisa de 1,38 para valorizar. Então tem que estar no seu time de valorização e para essa rodada é um bom nome, tá? Então para completar aqui, eu vou colocar o Eduardo Balmer, que eu falei que eu ia com ele, e está aí escalado nessa zaga. Vamos embora para o goleiro. Para essa rodada eu vou citar 3 nomes de goleiro. João Paulo, o primeiro deles, está com uma média boa de 7 pontos, fez 10 na última. Tem chance de segurar o SG, um baita nome para a rodada. Léo Jardim do Vasco também, um excelente goleiro, tá? Achou o goleiro que tem mais defesas no campeonato. Catou muito bem no primeiro jogo, enquanto o Palmeiras já fez 4 pontos de novo, tomando 2 gols. Então, ele que tem 16 defesas em 2 rodadas. O time do Vasco cede muito, cara. Não é incrível isso aqui. Léo Jardim, se segurar o SG, vai estourar a pontuação de novo. Então, aqui, ó, tomou gol os 2 jogos, mas ó, fez 9, fez 4. O Vasco cede muito, cara. Ficar de olho nisso aí. Léo Jardim é um bom nome para a rodada, pensando em defesas. E um último nome, goleiro do Internacional, Kehler. Não segurou também o SG ainda. Apenas 3 defesas. E ele, quando jogou o primeiro jogo contra o Flamengo, precisa pedir 2,3 para valorizar. O Goiás, fora de casa, não é um time que está trazendo tanto perigo para a galera. Então é um bom jogador para a rodada, olho nele. E por enquanto eu vou com ele aqui no meu gol. O time então tá na tela, já coloquei o treinador, Odair Helma dos Santos. Então ficamos assim, ó. Você vê, ficou um labirinto aqui, ó. Internacional, só não coloquei nenhuma parte ofensiva do Inter. E a gente vem com Pedro Cano Hulk, Bitelo, Alan Patrick e Gustavo Campaiaro no meio, René, Igor Gomes, Balmer, Natan, Kehler no gol. E o treinador, como falei, é daí Helma dos Santos. Então praticamente estou triplicando o Santos e Internacional, os 2 times que eu estou confiante para a rodada. Para capitão eu estou em dúvida ainda, tá? Eu vou deixar em aberto, mas por enquanto eu vou escalar o Pedro. Vai ser o meu capitão por enquanto. Mas se você quiser ficar por dentro de todas as notícias dos meus times, me segue lá no Instagram, Golden Fishman, que vou deixar aí na descrição também do vídeo para você me acompanhar lá. Também tem um grupo do Cartola Express para quem quiser entrar, beleza? Então vamos embora. E é lógico, não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo. Deixa o like pra gente e vamos mitar na rodada 3. Menos de 100 pontos eu nem comemoro. Valeu!